Bom, estamos hoje aqui com o privilégio de receber Antenor Barros Real. Antenor, grande benemérito, para quem não lembra ou não conhece, grande benemérito da Associação Comercial do Rio de Janeiro, foi presidente da CRJ, instituição criada pelo Barão de Mauá, não é pouca coisa não. Antenor também foi vice-presidente da FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, foi muitos anos presidente da Bitrigo, Associação Brasileira da Indústria do Trigo. Ou seja, dor de braçada nesse mundo aí dos alimentos, especialmente do trigo. Mas eu convidei ele aqui, não foi para falar disso não. Eu e o Antenor há muitos anos, quer dizer, nós somos amigos de muitos anos, a gente conversa, de vez em quando ele me paga uns almoços. Coisa simples, porque ele é uma pessoa de bom gosto, a gente pode ir no lugar mais furreca do mundo que ele consegue descobrir um prato especial, gente boa lá, enfim. Mas aí a gente faz muitas observações sobre a vida. E só para te dar um exemplo aqui, Antenor, eu lembro de duas observações que você me fez, que sobre o comportamento, e que são muito significativos, muitos sinais de mudanças no cotidiano, na vida. Eu me lembro que você me disse, quando chegou ao Rio de Janeiro, ainda jovem, vindo do Ceará, que a Avenida Rio Branco, né, um eixo principal do centro do Rio, só tinha lojas para homens. E que hoje a gente passa lá, só tem lojas para mulheres. Ou seja, como o perfil mudou, né? E você também me chamou a atenção de que naquela época, naqueles anos, as 10 famílias principais, os donos do capital no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com as 10 famílias de hoje. Exatamente. Como tem mobilidade. Mas aí o Antenor veio falando comigo pelo telefone e falou: pô, acabei de voltar da China. Olha, o eixo do mundo mudou mesmo. Eu falei, é disso que nós vamos conversar, essas observações que vamos pegar com ele. Então, muito obrigado por você ter me prestigiado aqui e da gente estar dividindo com eles, né, com esse público aqui, as nossas conversas. E aí, como é que foi a viagem à China? Conta. Olha, Vidor, a parte inicial dessa conversa é um pouco emocionante. Você lembrar de dois fatos que nas nossas conversas eu lhe lembrei, que você já sabia, apenas conectou por esse fato interessante do capitalismo, que é a mudança do dinheiro, a quem pertence o dinheiro. E, de certa maneira, a China é uma reprodução disso. Claro, claro. Né? Porque nós, rapazinhos, com raiva de alguém, mandávamos para a China. Vai para a China, cara. Era mais ou menos mandar para o inferno. Mundo, não é? Vai para o inferno, vai para a China. E, evidentemente, pondo de lado o aspecto turístico, que é importante você ver aquilo, ver milhares de anos, aquela muralha, aquelas construções. Aquela cidade proibida. Aquela cidade proibida, não é? Todo o invólucro que aqueles imperadores tinham em relação à sociedade. O que mais choca na Índia, na China, é exatamente essa presença no mundo. Um mundo que entre 1850 e 1930, 40 era da Inglaterra, do após-guerra até agora ainda é dos Estados Unidos, e no horizonte aí vê-se que esse eixo, essa centralidade do mundo está mudando. Vai mudar, eu não tenho dúvida nenhuma, porque o poderio da região, imagine, você inclui aí a China, a Índia, o Japão, as Filipinas, as duas Coreias, o Vietnã, Camboja, Bangladesh, parando por aí, para não expandir mais, você tem quase 4 bilhões de pessoas, das quais provavelmente 10% ouviram falar em Jesus Cristo, 5% ouviram falar em Rabino. Então tem uma situação de vida espiritual completamente diferente do Ocidente e transformou o mundo. O mundo hoje é um mundo onde se vê na China, eu vi isso. Não, esse produto não é feito aqui, esse produto é feito no Vietnã, porque lá é mais barata a mão de obra. Coisa que nós dizíamos há poucos anos sobre a China. Então, a ida à China trouxe para mim uma
uma amostra da mobilidade das pessoas, dos costumes e dos países. Você entrou por onde? Eu entrei por Pequim, fui de Londres para Pequim e foi o primeiro grande impacto, né? Você imagina que a China tem o Beijing tem um aeroporto que, juntando todos os grandes do Brasil, não dá o deles, que é uma coisa espetacular. Peguei um trem de Pequim, de Beijing para Xi'an, andei 905 quilômetros em 3 horas, num trem absolutamente silencioso, sem nenhum tremor, algo impensável para a China de alguns anos atrás. Então, esse aspecto de mobilidade do mundo e de pessoas, aquelas famosas florestas de bicicletas, não existem mais. Hoje, motos e automóveis, os melhores do mundo estão lá. Você vê Maserati, Ferraris na rua, é impressionante a China. A frota diária em Pequim, que eu me lembro da época que fui o ano retrasado lá, era 7 milhões de veículos, numa cidade que tem 20 linhas de metrô e tem 135 linhas de ônibus. Isso. Está no 5º anel rodoviário, 33 milhões de... Isso. Outra coisa que me surpreendeu é o orgulho do chinês em ser chinês. Né? Eu não sei, eu até disse, eu lamento muito por ter vindo aqui há 50 anos, porque aí eu teria com mais facilidade todo mundo com aquela roupa de Mao Tse Tung. E hoje as pessoas bem vestidas, com essas lojas americanas, francesas, todas com fila, as pessoas comprando joias, comprando bons relógios, vestindo-se bem, as mulheres de sapato bonito. Então, é evidente que é uma ditadura, o aspecto político é ainda longe. Esse é até um questionamento, Vidor, que nós vamos ter que fazer no mundo. Será que nós estamos caminhando para países com um comando único, com um partido único? Sei lá. Será que a democracia está em perigo? Né? Essa é uma coisa que a gente tem que cuidar das nossas democracias para evitar isso, né? Porque a tentação do comando, né, único é muito grande. Mas, Antenor, eu tive um guia lá em Pequim, que maravilhoso, uma pessoa espetacular. Eu não sei nem se eu posso dar muita informação para ele não prejudicá-lo. Mas aí, quando a gente foi na Praça da Paz Celestial, eu quis puxar um pouco esse assunto, né? Aquele massacre de Tiananmen. Isso. Aí ele falou, isso eu não posso falar. Coincidência? A mesma coisa aconteceu comigo. A minha guia, uma mulher bem informada, eu perguntei exatamente o que você perguntou. Foi aqui? Como é o resultado daquilo? Aí ela disse, me pergunte no hotel, porque eu não sei quem está perto de mim. Isso. Não, e é engraçado que ele falou assim para mim, então me diz pelo menos onde é que foi a confusão. Ele falou, para lá. O máximo que ele falou. Exatamente. É algo intocável. É a dureza do comando único, do partido único. Uma curiosidade, ninguém será do Partido Comunista Chinês se tiver alguma fé, alguma religião. É proibido, é uma condição básica, o que já prova, né, o corte das liberdades. Afora isso, inclusive eu digo, uma coisa interessante, que o melhor fertilizante do mundo é a liberdade. A China comunista produzia 30 milhões de toneladas de trigo, consumia 50, importava 20. Hoje produz 110 milhões, consome 100, ainda tem um restinho para exportar. Privatizou o campo, deu liberdade e houve essa explosão de 600 milhões de toneladas de E as pessoas comem melhor, né? Claro. As pessoas comendo, não se vê gente gorda, uma alimentação inteligente, tradicional. Esse é o aspecto que mais choca. Os lados turísticos, a cidade proibida, o retrato do Mao Tse Tung, que sem dúvida, junto com Deng Xiaoping, salvaram
a China, o Deng é que salvou, o Mao permitiu que se fizesse isso. E aí vem Hong Kong, que é uma coisa excepcional, e Macau. Macau é uma jogada de mercado maravilhosa, porque é proibido jogar na China. Eu perguntei em Pequim, onde é o cassino aqui? Aqui não tem cassino, aqui é proibido. Mas Macau, que é da China e não é da China, tem mais cassino do que Las Vegas. E tem 1 bilhão de chineses que adoram jogar. Lá jogando, os cassinos estão cheios de indianos, paquistaneses, coreanos, tudo, tem tudo. E Como é que realmente... você foi para Macau? Foi de trem ou foi de avião? Não, de Macau eu fui para Hong Kong, de Hong Kong peguei o barco. Não Mas foi já na tem ponte? ponte? Eu não fui à ponte porque hoje passam 3 horas da alfândega, porque é muito rígida a sair de Hong Kong para entrar. De barco não, de barco é tradicional, foi mais fácil. Passaporte brasileiro ajuda um pouco, nenhum problema. Mas na Ponte Nova, a quantidade de carro é muito grande, fazendo com que passe 3 horas na fila para entrar. É uma coisa que eles ainda vão ter que... Eu pensei que para entrar em Hong Kong fosse muito difícil, para sair não. Não, para ir para Macau, estou dizendo. Tanto a entrada... Passaporte brasileiro é um passaporte simpático, desde que lhe autorizem a autenticidade, é mesmo brasileiro, eles examinam ali, mas foi rápido. Mas a ida para Macau, de ponte, demora muito. Aquele turbojato que eles chamam, é rápido, uma viagem significativa. E até os hotéis, restaurantes, qual é a tua... Os melhores hotéis do mundo estão ali, né? Sem dúvida nenhuma. Qualquer cidade que eu fui, Xi'an, Pequim, Macau, Hong Kong, Xangai. Xangai é uma cidade europeia, colocada na China pelos ingleses há anos atrás, que está lá, intacta, não teve guerra para destruí-la. Os japoneses não derrubaram nada em Xangai. É uma cidade linda, os melhores restaurantes do mundo, você come tudo que imagina. Uma coisa interessante, que também me surpreendeu, é que acabou a China barato. Não é a China, aquela China que dizia... Não, agora não. A China agora tem preços, dependendo de onde você vai, tem preço internacional. Grande qualidade, os táxis limpos, os restaurantes maravilhosos. Mesmo em restaurantes que eu pedi para ir, restaurantes mais populares, a comida é ótima, porque eles não comem muita gordura, eles comem muita Mas fervura. o meu guia me alertou. Aqui à noite, aqui perto do meu hotel, tem aqui uma feira de comida, né? Uma coisa meio na rua. Ele falou, se eu fosse você, não comia não. Exatamente. Porque eu acho que você não é que não fosse, mas você pode estranhar. Eu também. Interessante, eu acho que nós estivemos no mesmo guia. Ou então eles são criados. O meu era na mesma homem, escola. o seu era mulher. Uma mulher. Uma simpatia, aliás. Mas as recomendações são essas mesmo. Ó, tem comida. Então, a palavra iguarias aqui, que vocês não gostam, vocês não... Não, vai ali, olha e tal, Isso. mas não se aventura, não. Eles adoram peixe, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, peixe, camarão. O famoso pato de Pequim também. De Pequim, que é uma coisa que é interessante, como o pato de Pequim é menos do que a gente esperava, né? Você chega lá achando que vai comer acha que é uma coisa diferente do que você já comeu, né? O Michelin no Rio de Janeiro talvez esteja tão bom ou melhor. Ou na Europa você come tão bom quanto e tal. Esse foi assim, o aspecto que mais me chocou, quer dizer, a mudança do centro do mundo, né? O que é produzido hoje no mundo, o que é produzido na Índia, o que é produzido na China, o que é produzido nas Filipinas. A quantidade, hoje eu peguei o metrô e vi um camarada vendendo dentro do metrô um aparelho eu ouvi o celular, por R$5. E eu fiquei imaginando, decompondo esse preço, quantas pessoas ganharam dinheiro, quantas etapas esse produto teve, desde do minério de ferro, que tem ali algum, plástico, a fabricação, o transporte, a tinta, o transporte novamente, o ganho do cara que estava me vendendo, o ganho do cara que importou.
reais, isso significa $1 e alguma coisa, por um aparelho de ouvir o celular diretamente, aquele fio que desliga e desliga. Só a China, produzindo 1 milhão de unidades, pode chegar a um preço desse. Esse é um desafio para o mundo, né? Eu, de certa maneira, Vidor, há uns 40 anos atrás, eu saía da Catedral de São Patrício, aí em Nova York, e tinha um cara vendendo umas tesourinhas que dobravam. Ela dobrava assim, ficava. Eu fui lá e ver quanto é $1. Eu comprei uma, ainda tenho isso hoje, e fiquei impressionado como é que naquele momento podia se fabricar. Hoje, a mesma coisa. É algo que o mundo precisa se adaptar. Qual vai ser o preço dos artigos brasileiros quando essa enxurrada de produtos chega aqui? Com que facilidade você compra hoje da China no Alibaba e eles te entregam em casa? É um fenômeno realmente. O nosso cinegrafista aqui, o famoso Klaus, o famoso Klaus, que está ali atrás da câmera, estava fazendo um negócio de vender um produto, coisa brasileira, com um chinês. Eu falei, mas como é que vocês se comunicam? Ele falou, não, tem um tradutor. Da hora. E fica traduzindo. Ele optou por fazer negócio com um cara de São Paulo. Não é porque o transporte ficava mais fácil. Mas foi negociando com o cara da China lá, o cara... Traduz na hora. O mundo não tem mais esse tipo de barreira, né? Não tem. E a agricultura chinesa, você conseguiu pescar alguma coisa? Sim, é o fenômeno da liberdade. Era um país importador de alimentos. Hoje produz arroz, produz milho, produz batata, produz trigo, produz tudo em grandes quantidades. Eles importam muita soja porque eles preferem... Porque não tem soja, eles não têm clima para tanta soja. Não, eles também preferem alimentar os animais, né, do que importar a proteína animal, não é isso? Não sei qual é a razão que eles veem nisso. Não, eu acho que tem razões aí até de natureza climática, de natureza segurança alimentar também. Segurança alimentar. Mas é um fenômeno que o mundo está tendo dificuldade de entender. É um mundo que há 15 anos atrás nós somos homens razoavelmente informados, não poderíamos imaginar. A Índia vem aí também, né? A Índia vem aí atrás. Eu não conheço. Pois mas eu também não. Eu até tenho meus temores de ir à Índia. Mas ela vem atrás aí. Então, no Hong Kong, o que você achou? Hong Kong é um pedaço da Inglaterra, né? Com costumes, com educação, com padrões diferentes. Estão sofrendo muito com essa restrição da liberdade, que foi realmente estabelecida. Agora mesmo tivemos lá problemas de manifestações contra a possibilidade da China de extraditar pessoas. Hong Kong é um fenômeno também impressionante em termos de presença, eu acho que Hong Kong foi muito importante para a China, porque deu à China entrada no mercado internacional das finanças, com facilidade. Quer dizer, todo mundo fala inglês, todo mundo estudou em Londres, todo mundo, conhece Nova York, coisa que não era padrão na China, não era comum na China, mas lá é. Então isso deu a ferramenta muito importante para a China. Isso é um componente... Dizem que lembra um pouco o Rio de Janeiro, assim, por causa da Bahia, tudo lembra muito o Rio. Lembra muito o Rio. E você desceu no aeroporto novo, né? É impressionante. É outro aeroporto incrível, né? Outro aeroporto incrível, que eles ganharam ao mar um aeroporto. Não tem definição. Na China estão fazendo 40 aeroportos de porte internacional. Quer dizer, não tem nível de... Nós produzimos 40 milhões de toneladas de aço, eles produzem 900 milhões de toneladas de aço. Né? Então, as avenidas largas, enormes, se você lembrou bem os anéis de Pequim, Xangai, são
Realmente Eles medem, né? Esse meu guia morava no quarto anel. Mas aquela teoria, né, de países centrais e países periféricos, né? A China passa a ser um país central, com a periferia ali de Vietnãs, Cambojas e outros bichos que produzem e compram deles. A Índia, esse é um mundo novo, é um mundo novo. E com uma outra coisa interessante, você sabe mais do que eu, mas a presença chinesa na África é impressionante. E aqui no Brasil crescente também, né? Crescente, com muito dinheiro, com muita capacidade de trabalho, não é? Me contaram uma coisa que eu vou averiguar da verdade disso. Os chineses, o governo chinês, se você diz que quer morar no Brasil, aí você quer morar no Brasil, eu quero fazer comércio no Brasil. E os chineses te emprestam $200 mil para que você venha para cá, se instale e passe a comprar deles. Olha que equação simples. Mas né? não são aqueles chineses do comércio popular do centro do Rio ou de São Paulo, será? São eles. São eles que formam esse enorme mercado de bugigangas, de coisa de $2. Dizem que no Saara hoje tem mais chinês do que judeu e árabe. Não tem. Não é? Então, tem que haver uma razão. Será que foi essa a razão? Pois é, para investigar isso. O Cláudio já tinha me falado que ele foi ali em São Paulo na 26 de março e ele queria comprar um lote pequeno de umas coisas. Aí o cara achou que botou logo assim uma quantidade imensa, porque coisa pequena para ele não... Não, as ordens Não, só quero isso aqui. Porque ele fez uma conta de como se fosse... 100 mil peças. 100 mil peças, não tem outro. É por isso que o preço baixa. É porque o custo é diluído em uma quantidade enorme. Você já notou que o guarda-chuva custa R$10 há anos no Brasil? Esse guarda-chuva de camelô? Impressionante. Não teve inflação no guarda-chuva chinês? Não. Outro lado da viagem, que este é um choque também impressionante, é Singapura. Singapura é outro governo central, outro governo forte, de não cuspir no chão, de não botar um papel no chão. 106 bancos em Singapura. 102 internacionais, só 4 de Singapura. E aquilo se tornou uma ferramenta financeira do Extremo Oriente. É algo também impressionante. E ao mesmo tempo um centro petrolífero, né? Tudo. É um centro internacional. Eu digo sempre que o Panamá, do jeito que vai se tornar Singapura dessa parte do mundo. Porque é o mesmo conceito de liberdade no porto, capacidade de reembarcar, tirar de navio grande e botar navio pequeno, a proximidade ali com Jakarta, não, Jakarta não. Jakarta é na Indonésia. Não, é ali da Tailândia, a Malásia. Dá a ela uma capacidade enorme em termos de mercado, todos os dias, mais de 300 mil malaios atravessam a ponte para trabalhar em Singapura. Porque a elite lá é chinesa, eu sabia disso. Toda chinesa. Mais uma coisa da China. Toda chinesa, sem nenhum vínculo com o governo. Mas o fundador é chinês, a descendência é chinesa e o país é uma pequena China, em termos de dinheiro, luxo. Isso é impressionante. Você ficou quantos dias lá em Singapura? Singapura, 5 dias. Naquele hotel maravilhoso, que tinha piscina lá em cima. Aquela piscina que não tem... Eu pensava que aquilo não existia, sabe? Mas existe. E eu vi lá, mergulhei ali, dá a impressão que você está no céu. E tem uma das melhores companhias aéreas do mundo, né? Singapura Airlines, uma coisa impressionante. A viagem, sob o aspecto turístico, sempre é interessante, mas o aspecto econômico, o aspecto você é uma pessoa do mundo, realmente... Que não só viajou muito, como você gosta de viajar, né? Então, você encara a Austrália, Nova Zelândia. Eu não tenho essa... Eu já acho Rio-São Paulo uma viagem longa. Não, mas você é o rei da bicicleta na Europa. Já me disseram lá, cadê aquele rapaz da bicicleta que não veio esse mês? Pois é. Então, tem que ter um certo prazer de viajar. E eu nunca te vi tão, assim,
tão forte impacto como você voltou dessa viagem à China. Exatamente por isso, porque eu vá para a China e hoje vai para a China para fazer negócio, vai para a China para comprar, vai para a China para aprender. Né? Estão fazendo universidades americanas na China. É um negócio. Então, por mais expectativa que você tenha antes, superou tudo. Nada que lá você... Nada. Tudo superou. Desde ver a muralha em si, né? Ver o poderio do imperador, quantas almas se perderam ali para fazer aquela 60 quilômetros de uma coisa impressionante, né? Medo do inimigo e matando pessoas para fazer aquilo. É algo impressionante. Né? O poder. Chegava a ter 3.000 concubinas, entendeu? Essa é a parte simpática do poder, né? Acho que tinha mulheres que ele nem chegava a conhecer durante a vida. E uma das funções da esposa era escolhê-las a dedo, né? As mais simpáticas e bonitas. Me explicou a guia lá de Pequim, de Beijing, que a cidade proibida, que ela se repete a cada 100 metros um conjunto, é porque tinha que dar ao imperador, que não tinha contato com o povo, a sensação de uma cidade dele. Ele podia andar, ele podia ver pessoas, porque ele não podia ver o povo. Então ali estava o lugar das concubinas, o lugar dos generais, o lugar do... Tudo uma coisa muito... E quando ele saía de lá, ia para aqueles templos, né? Aqueles Exatamente. lugares... Aquelas mensagens. Eu não sei se você teve a mesma impressão que eu tive, mas anos de comunismo não anularam a espiritualidade da população. Quer dizer, o que eu vi das pessoas nos templos budistas, revelando a sua fé, eu não sei exatamente o que elas revelavam, mas eu fiquei impressionado, né? Eu não fui a nenhum templo budista na viagem que não tive, mesmo aberto ao turismo, não tivessem pessoas ajoelhadas e rezando com grande fé, sabe? Com reverências repetidas ao Buda. Então, é uma coisa, você tem toda a razão, o comunismo não tirou. Não tem Deve ter tentado, mas não conseguiu. Sim, não conseguiu. Não tem a centralidade das nossas religiões, não tem um rabino, não tem um padre, não tem um pastor, não tem que fazer as contribuições lá para alguém. Mas a fé de quantos anos, está lá, intacta, não mexem. É impressionante, de crianças aos mais velhos. Aí você voltou da China pensando no Brasil? O que é que você meditou sobre o Brasil? O nosso Bolsonaro, na sua simplicidade, mas com alguma inteligência na frase, diz que o Brasil poderia ser, ele usa Israel como comparação, né? Israel não tem o que nós temos e tem mais e tal. É exatamente isso, nós temos tudo que a China tem, mas há 50 anos nós estávamos 50 anos na frente e 50 anos depois estamos 50 anos atrás da China. Em termos de estradas, em termos de indústria, em termos de educação, né? Em termos de saúde pública. É evidente que ainda tem lá 600 milhões de chineses que ainda serão integrados ao consumo pleno. Eu não tive acesso ao interior, mas tive até acesso a uma coisa interessante. A guia nos mostrou como era a casa dos pobres há 100 anos, os pobres há 50 anos e os pobres hoje. Entre Xi'an e aquela coisa dos guerreiros, exército, né? O exército de terracota. De terracota, são 45 quilômetros de edifícios de 50 andares, um atrás do outro, com 4 filas, todos habitados. No interior, né? No interior, não é? Então, o mais interior ainda eu não vi, mas é interessante, é outro tipo de vida. Até ele me explicou, por exemplo, se você mora a 500 quilômetros de Xangai, quer morar em Xangai, você vai para o seu prefeito e diz, olha, eu quero morar em Xangai porque minha mãe está morando em Xangai. Qual é a sua habilidade? Eu sou bom em computador. Aí a prefeitura liga com o departamento de Xangai, tem um lugar para um operador de computador, onde vai morar, já tem o financiamento
É uma estrutura com um comando muito forte, sem dúvida nenhuma. Essa mobilidade social ainda vão... A liberdade vai demorar a chegar lá. Eu digo sempre que a China está grávida, né? O filho é a liberdade. Quando é que ele vai nascer? O que é que vai acontecer quando a liberdade... Provavelmente não serão apenas 9 meses. Ah, não. Não. Os prazos uma são longa outros. gestação. Eu perguntei à guia, quantos filhos? Um. Quantos irmãos? Nenhum. E você vai ter outro filho? Não, basta... Mas ela pode. Agora, ela quem pode, tem um filho pode ter 2. Ela pode, ela diz, até que posso, mas eu não quero. Eu quero ter toda a minha atenção à minha vida particular do meu marido e preparar o nosso filho para o futuro. Um enfoque um pouco capitalista nisso, né? No sentido mas eu acho que eles viver. também aprenderam essa história do filho único. Isso. É meio traumatizante para nós. Para nós, Mas é inteligente, né? O Mao Tse Tung dizia, eu quero 2 olhos para cada filho. Né? Aí no máximo 2. Né? Hoje voltou a 2. Ô, Tenor, você que chegou... Eu sei que você estava lá passeando, não estava com a sua antenado para isso. Mas essa coisa do Trump lá, Estados Unidos versus China, dá para... É uma coisa... Causa alguma... Não, é uma coisa bastante... Isso me surpreendeu também. É a reação do povo, das pessoas. É evidente que nós não falamos com tanta gente, mas a reação das pessoas ao Trump é surpreendente. No sentido de que ele é belicoso, no sentido de que ele está armando uma guerra que não é só comercial, que no sentido de que a China os americanos têm medo que a China assumam essa situação de centralização, de se tornar um país tão forte quanto. Há uma reação visível nos noticiários, na televisão, ao Trump, sem dúvida nenhuma. O trumpinismo não é bem visto no mundo inteiro. A Europa também não recebe com fogos o Trump, não, porque há uma sensação de que, para os Estados Unidos, o não crescimento da Europa seria melhor. O euro já tirou do dólar uma capacidade, uma moeda de reserva, passou a ser uma outra moeda de reserva, e então há uma sensação de que anti-Trump na China. É visível isso. Você se familiarizou rápido com o Yuan lá? O Yuan, né? O Yuan, que é popular, e o Renminbi, que é o oficial, né? Muito interessante, troca-se com facilidade dólar, não há nenhum problema, usa esse cartão de crédito em qualquer canto, não vi nenhum problema. O problema é o celular, né? Você não consegue, teu não funciona lá. Não, mas eles vendem, então, de VPN, que você entra no VPN e usa mas no hotel, com o WhatsApp, deu para se... O WhatsApp você tinha? No hotel. No hotel da condição de mandar mensagens. O que eu me lembro, pelo menos quando eu tive, que tudo que era ligado a Google, ou seja, Gmail... Nada, não entra nada. Não entra nada. Não entra nada. Eles... Um cara lá me chegou lá no final, eu precisava mudar uma reserva de voo, sei lá, uma coisa assim. Consultar a Air France e estava tudo no meu Gmail. Aí ele... Um momentinho, aí me chamou ali, atrás do balcão só para ajudar ele. Ele entrou. Quer dizer, tem um atalho. Sempre tem atalhos, né? Eles são muito espertos, são muito inteligentes. Essa Huawei, não sei como é que pronuncia isso. Huawei. Essa empresa é impressionante. Essa empresa é impressionante, né? Eu acho que essa empresa é mais ou menos a tradução do temor do Trump. Como é que essa empresa, de repente, está fornecendo equipamento para os americanos e está comprando para os americanos equipamento para fazer equipamento melhor, sabe? É o 5G, né? A quinta geração. É um negócio impressionante. Tem medo que os chineses venham dominar essa tecnologia... Antes dos americanos. Os americanos. A única coisa que sobrou para os americanos é exatamente essa tecnologia da informação, né? Eles conseguiram andar na frente de todo mundo. Aí os chineses vêm chegando também. Eu até não sei se o Trump tivesse sido presidente dos Estados Unidos há 30 anos atrás, se ele teria dado tanto acesso às universidades americanas aos chineses e aos indianos. Porque é aí a chave, não é,
da informação da China. Manda hordas de estudantes para os Estados Unidos, aprendam, e os caras aprenderam. Estudam 10 horas por dia, doutor, não é brincadeira. Os hindus também na área médica foram para os Estados Unidos. Muitos ficaram, mas muitos voltam sabendo e tal. Eles estão descobrindo a diversão agora, né? Porque tinha cidade de 1 milhão de habitantes que não tinha um cinema, um teatro. Exato, não tinha nada. É o mundo novo que se forma. Não é? Um mundo novo que se forma. A quantidade de filme que a Índia produz hoje é impressionante, que a China produz, as Coreias. O mundão é outro, meu amigo. Então, netos, os Clauzinhos aí vão viver no outro mundo. Antenor, me chamou a atenção lá a vestimenta das pessoas, né? Porque eu me acostumei a ver aquelas mulheres, né, com aquele macacão Mao Tse Tung, né, aquela roupa horrorosa e tal. Acabou. Aí, de repente, chega em Pequim, estava calor, estava aqui no Rio de Janeiro, as meninas todas de sainha, perna de fora, absolutamente. Liberdade absoluta. E como rapidamente elas pegaram isso, né? A mesma coisa de Dubai. Dubai também você vê as meninas de saia curta, porque para ser internacional tem que se internacionalizar mesmo. Mas lá deve ter uma área delimitada. Não, nos shoppings eu vi em Dubai tudo à vontade. Algumas meninas de burca, outras sem burca. Eu perguntei, por que você usa? Não, porque eu sou da Arábia Saudita. Então, na Arábia Saudita e tal. Certamente, quando sai dali, ela tira, né? Mas na China é absolutamente livre. Totalmente livre. Não sei no interior, mas Pequim, pelo menos... Não, no interior não deve ter muita oferta de variedades, como tem Xangai, Xi'an, essas cidades maravilhosas, não tem nenhum problema. O melhor hotel que eu fiquei foi no Idam de Xi'an. Hotel para botar na Quinta Avenida. Incrível. E a comida, você se adaptou? Assim? A comida é saudável, não é? Uma coisa interessante é que a comida é saudável. Isso Aquele café da manhã chinês é estranho, né? Mas... Massas, aqueles macarrões. Feijão, né? Impressionante. Eu me divertia pegando meus ovos fritos, meus pães e tal. Eu me divertia vendo os chineses botando feijão, botando arroz, botando não sei o quê de manhã. Uma festa. Comem muito pela manhã. Comem muito. Eu acho que eles não almoçam. Devem almoçar coisa pequena, pouca. O café da manhã é um almoço impressionante. Tudo, comem tudo de café da manhã. Realmente, tudo nos surpreende. Os chineses tinham uma certa dificuldade com os hábitos ocidentais, né? Esse negócio de cuspir no chão. Tudo isso passou. Isso tudo desapareceu, né? Você lembra do Mao Tse Tung com aquele cuspidor aqui ao lado? Do lado. Era quase uma tradição, ninguém cospe mais. Não respeitavam fila, lembra? Não tinha fila na China. É outro país. Por isso que eu disse, eu gostaria de ter ido 50 anos atrás. Mas o trânsito caiu. Você viu, né? O trânsito... Mas você sabe que o trânsito é caótico para quem está numa outra cidade. Mas quem vem do Rio não é caótico. Não é caótico. Não, mas quando eu cheguei, esse meu guia falou assim, cuidado quando atravessar a rua, porque chinês não tem medo de morrer. Ou seja, não vai no que os chineses vão, porque provavelmente não é o momento. Mas eu notei muito respeito. Até por isso, né? Porque os caras de carro também não têm muito amor à vida, devem passar. Eu acho que... Mas a quantidade de automóvel é grande, mas... Novos, né? Novos, Ferraris, todos os carros caros, tudo. Cópias, né, idênticas de Cadillacs e Cadillacs originais. Mas, agora, o trânsito do Rio é incomparável. Nada é pior do que o trânsito do Rio hoje. Então, a China não é tão grave, não. Grave é sair do Leblon via Botafogo para ir para a cidade. E a sensação de segurança? Isso aí é absoluta lá. Absoluta sensação de segurança. Não é que a gente seja ignorante, né? Mas pode ser que a gente estivesse correndo altos riscos, mas a sensação, em nenhum momento você se sentiu inseguro. Não, e mesmo no hotel, eu perguntava, tem algum? Não, fica à vontade, pode
Pode andar para onde quiser, não tem nenhum problema. Evidentemente que você não anda, né? Porque você passa o dia rodando, chega cansado à noite, mas às vezes a gente saía de carro, o táxi, você tem que levar o nome do hotel chinês para garantir. Não tem Uber, lamentavelmente. Tem lá um Ixixi lá que nós não nos inscrevemos. Mas é outra história em termos de segurança. Aqui no Rio hoje é muito comum você falar com amigos que dizem que não saem mais à noite, não vão mais a restaurantes com medo. É uma coisa que não existe lá. Uma coisa interessante, o meu hotel era o Hilton em Pequim, né? Ele era muito fácil de achar, mas você tinha que prestar um pouco atenção, porque ele entrava assim num L, sabe? Então eu visualmente achei que eu ia achar fácil, e eu e a Heloísa resolvemos mandar, nos pedimos do guia, porque ele estava perto da estação do metrô, e fomos andando, enfim, interessante. Aí quando cheguei lá perto, cadê que eu não achava o hotel? Eu sabia que eu estava ali, e eu pedi informação, aí eu entrei numa loja que era uma loja de relógio. E eu queria falar hotel. Eu tentava falar hotel de todas as maneiras e absolutamente ninguém me entendia. Isso é verdade. Hoje melhorou um pouco, né? Hoje mas é Aí forte. eu descobri, você tem que andar com o cartãozinho do hotel. Cartão do hotel, e eles recomendam. Eu não tenho a menor ideia como é que é a palavra hotel em chinês, mas é importante você ter esse conhecimento. Vamos falar um pouquinho de Brasil aí. É um ano difícil para o país, porque o novo governo, estamos lá nesse fla-flu danado, baixo crescimento econômico, né? A economia não deslancha, taxa de juros tende a cair, inflação está baixa, os alimentos, que é uma coisa que você entende bem, baratearam, mas o que é? O astral não vai? O que aconteceu, Antenor? Eu tenho a impressão que a dependência de um país como o Brasil dos investimentos internacionais é absoluta, não é? Você para imaginar num país onde o governo tem baixa capacidade de investimento e para você imaginar crescimento, você depende do financiamento, da sensação do investidor internacional, que de certa maneira é o investidor nacional, pelos fundos internacionais e tal. Você depende dessa decisão internacional de investir no Brasil. Vamos comprar o que no Brasil? Vamos construir o quê? Vamos vender o quê? O governo teve a lucidez de estabelecer como primeiro target a reforma da Previdência. Isso significa equilibrar as contas do país, porque do jeito que está, o país não cresce, pelas razões que você sabe que a quantidade de privilégios que esta atual política de Previdência permite, inviabiliza o país no futuro. Inviabiliza os municípios, os estados e a União. Ora, o ambiente internacional depende da sensação de futuro. Eu preciso ter noção de que o meu investimento vai a 20 anos, vai a 30 anos. A insegurança jurídica, que ainda persiste no Brasil, é preciso ser corrigida. A aprovação da reforma da Previdência vai atender uma parte. O programa de desestatização que o governo está empreendendo é fundamental no sentido do resultado das coisas. As coisas acontecem se estiverem na mão do setor privado, porque do setor... vamos ter agora um exemplo, o Correio. O Correio está perdendo o mercado para tudo, porque está na mão de pessoas que não têm nenhuma responsabilidade sobre 4 anos à frente. Se responsabilizam apenas com seus mandatos. A característica da empresa pública é essa. O camarada é diretor de uma empresa pública durante 3 anos e quer, nesses 3 anos, ou se fazer ou não se responsabilizar pelo futuro. Então, a privatização é fundamental. A sensação de normalidade com a aprovação da Previdência é fundamental.
a reforma tributária que o governo anuncia também é fundamental. Nós temos que fazer uma modernização do país. Mesmo que a esquerda acha que... A esquerda perdeu, nos 15 anos passados, toda a credibilidade, não é? Não existe nenhum rastro ainda que a esquerda tenha deixado em termos de informação. O país precisa se modernizar, precisa copiar o que tem de melhor. O que é um investimento feito por um organismo público resultou para a sociedade, em vez de se aquele investimento tivesse feito por uma empresa privada? A preocupação de retorno, a preocupação do resultado para a sociedade, o enriquecimento daquelas pessoas que fazem o negócio. Então, nós precisamos redesenhar o país. O governo ousou fazer isso. O governo é uma audácia corajosa que eu aplaudo, no sentido de que o Brasil precisa modernizar. O presidente Bolsonaro é um homem simples, mas é de grande inteligência. E ele deve ter sentido, e ele já disse algumas vezes, que aprendeu conversando com o Paulo Guedes, o posto Ipiranga dele. E aprender do Paulo Guedes é aprender o que é moderno, aprender o que efetivamente dá resultado, porque copia o que tem de melhor no mundo. A minha esperança é essa, é que esse choque, esse choque político, né, de parte do legislativo, no sentido da reação à modernidade, né, reação ao fim dos privilégios, isso ainda demora um pouco. Você vencer essa barreira dos que querem manter seus privilégios e seus benefícios à custa da população. Quem produz, quem permite futuro é o trabalho. Não tem outra forma de se progredir sem trabalhar. Você, porque é afiliado político, assume um emprego que não será admitido, que o seu chefe lhe dá folga porque quer folga também. O resultado não é importante, qualquer um que seja, eu me mantenho aqui. Isso não é trabalho, isso não produz, isso não resulta positivamente. Então nós precisamos modernizar o país. Agronegócio ainda tem espaço para crescer? Claro, tem enorme espaço para crescer e vai crescer muito, no sentido de que o estímulo à produção, ao produtor rural, havia até bem pouco tempo quase um ódio ao produtor. O produtor santo era o pequeno produtor rural, que se nós vivêssemos do pequeno produtor rural, não tínhamos comida no supermercado, porque não tem volume, não tem transporte, não tem logística, não tem como. O pequeno produtor rural tem que vender ali para suas... Mas nós não seríamos o grande exportador que somos, vamos ser mais ainda. Quer dizer, ainda hoje é uma coisa simples, mas que traduz os novos tempos. Os legisladores estão tratando de permitir que o proprietário rural tenha arma para se proteger, para evitar invasões, para evitar bandidos armados que possam entrar na sua propriedade. Só agora nós estamos dando ao produtor rural. Isso significa respeito ao produtor rural. O agro tem muito a crescer, vai crescer muito, porque o Brasil seguramente é um dos países com mais possibilidades de crescimento de área, de agregação de tecnologia, não é? Enriquecimento da área do setor rural. Eu não tenho dúvida que o Brasil vai crescer muito nessa área. Para terminar aqui, vou te fazer uma indagação de um país que você conhece muito bem, porque é o nosso principal fornecedor de trigo, pelo menos historicamente principal, que é a Argentina. Vai ter eleição agora lá, geral, em outubro, enfim, e uma parte do que o Brasil está sofrendo tem a ver com a situação argentina. A gente não consegue mais exportar automóvel, enfim, a Argentina é um mercado importante para a indústria brasileira e está completamente estagnado, quer dizer... Eu tenho muitos, por causa do trigo, amigos na Argentina com quem eu falo sempre. E há uma sensação de que o Macri vai ganhar a eleição. Não ia ganhar, mas ele fez uma composição política recente e tal, é provável que ele ganhe com mais facilidade essa eleição.
A Argentina é um país destruído. O peronismo acabou com a Argentina. A Argentina, para mim, é um dos países mais completos do mundo. Tem turismo de inverno, de verão, de outono e de primavera. Tem neve, tem energia atômica. Tem um solo maravilhoso. O solo da Argentina é uma benesse divina. Tem 30 metros. Né? Não, 2 metros tem um Paraná, que é uma grande terra. A Argentina tem 30 metros. Nossa, mãe. Você produz na Argentina sem fertilizante o dobro que se produz no Brasil com fertilizante. A Argentina produz um vinho maravilhoso. Você que é um homem que gosta de vinho, a Argentina é um produtor de vinho especial. A gente acha que Deus brasileiro, Deus é argentino, né? Claro, e eu sempre digo isso, as pessoas tomam um susto. A área agrícola da China, da Argentina, provavelmente é maior do que a do Brasil. Por quê? Porque o Brasil, a metade é a Amazônia. A metade do território brasileiro você tem que pedir permissão para produzir. E é perseguido se produzir, se cortar uma árvore e tal. A Argentina, do norte ao sul, produz tudo. Trigo, milho, soja, e vai produzir mais ainda. Só que a Argentina foi apropriada pelo peronismo, pela corrupção, pelos privilégios, pelas vantagens das negociatas. E é duro você tirar privilégio. Nós estamos vendo aqui, lá mais ainda, porque lá tinha uma estrutura partidária dominante durante 40 anos, estratificada, de corrupção, de absorção dos bens do Estado em benefício de alguns, e o país estancou. O país, até 48, era um dos maiores países do mundo. Aí a Evita fez lá um discurso dizendo que ia tirar a camisa dos ricos para dar aos descamisados. Os ricos mandaram o dinheiro para a Suíça. Não é? E a Argentina ficou na mão desses improváveis cidadãos peronistas, prometendo o que não se pode dar. Só volta aquela velha história. Só o trabalho constrói, não tem outra. Não tem promessa de deputado ou discurso de presidente para engordar, não. O que engorda é trabalho. Você testemunha, trabalhou a vida inteira. Isso é verdade. Eu trabalhava a vida inteira. Ainda estou. Todos nós estamos trabalhando todo dia. Menos um pouquinho, mas ainda estou. Mas trabalhando, porque se não trabalhar, não pode. A não ser que você tenha um benefício eterno, uma benesse eterna, não é? Eu tive um professor no Ceará que tinha 6 aposentadorias. Deputado estadual, deputado federal, professor da Universidade do Ceará, professor da Universidade Federal, professor, promotor. E vivia uma vida na babesca à custa do contribuinte. Num estado que naquela época... Mas no Rio, certamente, teria também e terá. Então, essa visão de que é o trabalho que constrói, é a visão principal que orienta o crescimento de um país. E não fornecimento de vantagens a alguns, de formação de quase quadrilhas, não é, sugando da população. Trabalho é a palavra. Bom, eu disse para vocês que essa nossa conversa aqui ia ser muito saborosa, né? Não tem nem nada para a gente degustar, mas a conversa em si está muito boa. E a casa tem vinho, ele esqueceu de trazer aqui. Eu estou escondendo, né? Gente, assim como eu, acho que vocês devem ter tido o maior prazer nessa nossa conversa. Muito obrigado, Antenor. Vidor, você sabe da minha estima, minha consideração por você, e só parabéns a você por continuar nos ajudando, né? Esse conjunto de entrevistas que você faz. Eu sempre digo aqui, se isso aqui for útil para uma pessoa, já valeu. Não, isso vai ser útil para muita gente. O seu trabalho trabalho é a palavra. Pois é. Um abraço. Muito obrigado e muito obrigado principalmente a vocês. A gente volta com bate-papo no próximo domingo, hein? Obrigado.